Existem diferentes maneiras da gente colaborar com outras pessoas no Notion. A maneira mais simples de todas é convidando pessoas a partir do e-mail diretamente para aquela página que você quer dar acesso a ela. E geralmente você pode fazer isso sem custo nenhum, apenas convidando essa pessoa a ser um usuário do tipo convidado. Mas, por vezes, você pode querer convidar as pessoas a fazer parte do seu espaço de trabalho. Nesse caso, você vai utilizar as permissões de membros, ou seja, você vai trazer os seus usuários para dentro do seu espaço de trabalho e eles vão ter acesso a uma série de coisas ao mesmo tempo e não apenas a uma página. Quais os prós e os contras disso quando a gente está falando sobre colaboração ou sobre trabalhar com outras pessoas? O primeiro é que cada membro usuário precisa, obviamente, estar dentro de um plano pago. Apesar de você conseguir trazer 2 membros no plano gratuito, esses 2 membros limitam o seu espaço a um número máximo de 1.000 blocos, então você não pode fazer isso. Para você continuar usando ele como free, se você não quiser pagar, sem nenhuma limitação, você vai ter que usar somente convidados. Tem que se tomar muito cuidado na hora de você trazer uma pessoa para a sua organização, porque, obviamente, você pode acabar pagando mais caro do que o que você gostaria. Nos planos Plus para frente, você paga aquele valor para cada usuário, e não tem limite de membros. Tem limite de convidados, mas não tem limites de membros. Então, obviamente, você também precisa tomar bastante cuidado na hora de você fazer essas coisas, ok? Vamos mostrar na prática como que a gente convida uma pessoa para uma página ou como que a gente convida essa pessoa como membro, tá? Vou te mostrar as duas maneiras, mas óbvio que se você quiser apenas trazer as pessoas como convidados, sem custo adicional, é só a primeira forma que realmente vai ser interessante de trabalhar. Ela é um pouco mais complicada quando você tem um sistema muito complexo, mas super simples se você tiver um sistema como esse que a gente está construindo aqui durante esse curso. Vamos para a tela do meu computador e, sem mais delongas, vamos mostrar como que a gente colabora. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que nosso sistema ele foi construído todo dentro de uma única página. Então, eu tenho aqui as tarefas, as visualizações, e aqui dentro eu tenho o nosso sistema principal. Se eu clicar aqui no sistema principal, eu vou ter todos os nossos bancos de dados. Como a gente está trabalhando só com uma base de dados, então eu vou ter aqui a base de dados de tarefas. Se eu compartilhar a página Tarefas Pessoais com qualquer pessoa, tudo que tem aqui dentro vai ser compartilhado com ela, inclusive as bases de dados. Preste bastante atenção nisso e você vai entender um pouco mais à frente. Para compartilhar isso com outra pessoa de maneira que ela vai entrar nessa página e colaborar com você, ou nas tarefas ou alguma coisa do gênero, você vai utilizar o menu aqui em cima chamado Compartilhar. Quando você clica em Compartilhar, você tem aqui uma primeira opção que é adicionar pessoas, grupos ou e-mails. Eu vou colocar aqui qualquer e-mail que a gente tenha de teste só para facilitar. Então, eu vou colocar aqui hello@createsim.com.br. Quando essa pessoa não tem o usuário no Notion ainda, ela ainda não criou o usuário dela, vai mostrar para você esse formato aqui, ó. Ela não existe, logo não tem cara, não tem nome, não tem nada, e ele já te dá como sugestão para você convidar essa pessoa. No entanto, se essa pessoa já tiver um usuário, vou colocar aqui um exemplo de um outro e-mail que eu tenho, tá? oi@sebastian. Olha só, ele já está me mostrando aqui essa outra pessoa. Aqui é um exemplo, né? Eu uso para fazer pequenos testes e ele mostra. Ele não está nessa página, mas é um usuário. Geralmente, se ele já é um usuário, quando você digita o e-mail, ele encontra essas informações, porque está lá na base do próprio Notion. Então, ele sabe que essa pessoa é um usuário. Vamos trabalhar em cima da ideia de que a pessoa não tem um usuário. Então, vou trabalhar em cima daqui. Você vai clicar aqui em convidar, então. Ele vai já fazer um convite para essa pessoa. Note, então, que essa pessoa passou a ser um usuário convidado. E uma coisa que é muito importante é que ela recebe essa tag, o que significa que você não paga por esse usuário, tá? Nem ele precisa pagar nada também. Ele vai conseguir usar pela conta free mesmo. Agora, vamos supor que o seu sistema esteja dentro do seu workspace. Então, a gente está aqui numa página de workspace. E que você precise, por exemplo, compartilhar os seus bancos de dados. Por que isso, Sebastião? É comum que os bancos de dados estejam separados do que necessariamente dentro do seu sistema. Veja bem, no nosso sistema que a gente trabalhou, todas as informações, incluindo a base de dados, está dentro da mesma página. Mas em trabalhos mais complexos, como por exemplo espaços de trabalhos, é muito comum que o sistema operacional ou as bases de dados estejam em outras páginas.
Nesse caso, você vai precisar fazer duas coisas, tá? A primeira é convidar a pessoa para dentro da página que você quer que ela atue com você. Vamos supor aqui, então, nesse exemplo que a gente vai te mostrar, que eu tenho aqui as bases de dados de tarefas do meu próprio sistema. Eu vou clicar em compartilhar e vou selecionar aquela pessoa que a gente está convidando, tá? Então, eu vou colocar aqui. Como eu já convidei ela uma vez, ele já mostra aqui para mim como não estando na página, mas com a tag de convidado. Se eu clicar aqui, então, e clicar em convidar, ele simplesmente vai receber um convite lá, e aí aqui ele vai me dar algumas etapas. Por que ele me dá essas etapas? Porque dentro dessa página eu tenho bancos de dados que são separados e estão em outras páginas e eu vou precisar compartilhar isso com ele também. Por conta disso, ele me dá essa pequena etapa aqui. Você não quer adicionar essa pessoa ao seu espaço de trabalho? Isso é uma armadilha, cuidado. Porque caso você clique em adicionar ao espaço de trabalho, automaticamente essa pessoa que você está convidando para as páginas ou para as páginas internas vai se tornar um membro. E se ela se tornar um membro, ou você vai limitar o teu espaço free a 1000 blocos, ou no caso de você já ser um usuário pagante, no próximo mês ou no próximo ciclo de pagamento, você vai receber uma fatura para cada usuário que você trouxe novo, proporcional ao seu ciclo. Se for mensal, mês, se for anual, o ano inteiro. Então, cuidado, porque você pode receber uma fatura gigantesca e convidando pessoas sem querer. Por esse motivo, o que você vai fazer aqui é o seguinte, você vai simplesmente clicar em pular por enquanto. Dessa maneira, eu consigo convidar essa pessoa e manter ela como um guest, ou, no nosso português mesmo, como um convidado, como uma pessoa convidada. O que vai diferenciar aqui nesse caso é que, como eu estou compartilhando com ela uma página cujas as bases de dados não estão originalmente na própria página, eu tenho visualizações, mas não tem a base de dados, como no nosso sistema exemplo, então eu vou precisar localizar a base de dados. Então vamos vir aqui em operação de sistemas, vou localizar a base de dados tarefas, que está aqui dentro, escondidinha, e vou ter que repetir esse processo convidando essa pessoa para a minha base de dados. Então vou clicar aqui em compartilhar, vou chamar a pessoa aqui de novo, ó, hello, ok? Vou colocar aqui e novamente vou dar acesso aqui. Nesse caso, no caso dos bancos de dados, eu sempre convido as pessoas com o poder de acesso de edição de conteúdo, assim ela não quebra o meu sistema, tá? Então eu vou clicar em editar conteúdo, vou clicar em convidar e novamente ele vai me dar esses pequenos passos. E eu vou dizer o quê? Pular por enquanto. E aí pronto, essa pessoa está oficialmente convidada e ela vai conseguir ver o meu sistema sem nenhum problema. E ela vai conseguir trabalhar sem nenhum problema, tá? Muito importante que você faça esses passos dessa maneira para você não correr o risco de repente, simplesmente lhe acontecer de vir uma fatura gigantesca no próximo mês ou no seu próximo ciclo de pagamento. Cuidado. Sebastião, criei aqui uma série de páginas, times, espaços, uma série de coisas e deixei todos os bancos de dados separadinhos e organizados. Vou ter que fazer isso todas as vezes? Você vai ter que fazer isso todas as vezes. Para cada banco de dados que você tem, que você queira que a pessoa acesse as páginas ali dentro, você vai ter que compartilhar a base de dados inteira com ela. Existem nuances, tome bastante cuidado, porque eu estou falando no caso de você trazer pessoas de fora que vão colaborar com você. Se você atende clientes, por exemplo, o ideal é que você nem cogite a possibilidade de você trazer o cliente para dentro do Notion, porque você não pode compartilhar uma série de informações com ele. Você não pode, por exemplo, compartilhar outras páginas de outros clientes com ele. Para isso existem outras soluções, não vou mencionar nenhuma específico porque a gente ainda está investigando algumas, mas não é o ideal você trabalhar com seu cliente direto dentro do Notion, a não ser que ele realmente saiba como usar e você saiba exatamente como configurar os compartilhamentos. Eu vou deixar um link na descrição da aula que fala um pouco mais sobre compartilhamentos, níveis de acessos, o que é editar conteúdo, o que é editar, o que é acesso completo, o que a pessoa pode ou não pode fazer em cada um desses níveis, para você se aprofundar um pouco mais no assunto. Mas o ideal aqui é você entender que é preciso compartilhar com as pessoas as páginas que você quer que elas utilizem o trabalho com você e, obviamente, é necessário que você compartilhe os bancos de dados com ela também. Se a página em questão, como no nosso exemplo, né? Vamos voltar lá para o nosso exemplo. Se a página em questão ela é uma página que já tem
os bancos de dados inclusos dentro dela, é só você compartilhar a página principal, ok? Então, nesse caso, eu compartilhei tarefas pessoais e quem recebeu esse convite vai conseguir compartilhar aqui porque a página do banco de dados está aqui. Se for separado, você tem que fazer isso de maneira separada, ok? E aí, a partir daí, vocês conseguem colaborar. Dentro de cada página de tarefas, por exemplo, ou dentro da página que você está colaborando, geralmente você vai ter um campo chamado comentários. E é nesse campo de comentários que você principalmente vai trabalhar com essa pessoa, mencionando ela, tá? Então, vou mencionar aqui uma outra conta minha e vou colocar qualquer comentário. Quando essa pessoa responder seus comentários ou reagir aos seus comentários, que ela também pode fazer reações, né? Você vai receber essas informações nos seus aplicativos e também em atualizações dentro do próprio Notion. Então, tudo que as pessoas te marcam, te mencionam, comentam, reagem a qualquer coisa que você esteja fazendo ali, você vai ficar por dentro, você vai ficar 100% informado ali no painel de atualizações, ok? Geralmente, para colaborar, você vai trabalhar aqui principalmente nos comentários. E é claro, se você está compartilhando apenas uma determinada página com essa pessoa, né? Supondo que a gente vai compartilhar só a página de tarefa exemplo 0, você pode dar poder de acesso de edição e ela pode editar os blocos ou escrever nos blocos da melhor maneira que for para o seu trabalho como um todo. E aí, é claro, isso vai variar de método para método, sistema para sistema, o que exatamente você precisa fazer e o que você não precisa fazer dentro de cada uma das páginas que você vai trabalhar. Mas, de modo geral, é basicamente isso que você vai fazer. Outra forma de você também trabalhar, tanto na colaboração como com você mesmo, de uma maneira que você consiga trabalhar as menções de uma maneira mais interessante, já que você vai trabalhar com outras pessoas, é trabalhar talvez os lembretes. Para todas as páginas que tenham datas, você pode, ou todos os lugares que tenham data, você pode trabalhar lembretes. Então, vamos supor que eu quero não esquecer essa tarefa que eu tenho aqui para hoje. Ou melhor ainda, né? Vamos supor que eu não quero esquecer uma tarefa que eu tenho amanhã. Então, amanhã eu tenho essa tarefa 1 aqui, eu quero lembrar dessa tarefa. Então, vou usar aqui o prazo, vou clicar aqui na data do prazo e vou utilizar aqui a opção lembrete. E aí eu vou colocar que eu quero que ele me lembre no dia do evento às 9 horas da manhã. Geralmente é o primeiro horário que ele me dá ali no sistema. Ele mudou agora, ele está azul com o reloginho. E quando chegar esse momento, quando chegar o horário, o que ele vai fazer? Ele vai me dar aqui uma atualização. Então, eu também vou receber essa notificação aqui, vou receber por e-mail, vou receber nos aplicativos. De acordo com a configuração de notificações que você fez lá atrás, nas primeiras aulas. Qualquer coisa, volta, revê a aula, faz a configuração da melhor maneira que servir para você. De toda forma, você consegue colocar lembretes. Dentro da própria tarefa, inclusive, você também pode colocar informações. Então, você pode colocar assim. Vamos supor que você está compartilhando com outras pessoas, você precisa lembrar algumas coisas. Então, você vai falar assim, fulano, né? Então, Sebastião, dentro da própria página, eu posso mencionar outras pessoas. Lembre-se que amanhã acaba o prazo de entrega do imposto de renda. E aí, eu posso colocar esse amanhã de outra maneira. Ao invés de colocar amanhã, eu posso colocar @amanhã, 9 horas da manhã. E posso, inclusive, clicar aqui de novo e pedir para ele me lembrar na hora do evento, 5 minutos antes, 10 minutos antes, quanto tempo eu quiser. Então, Sebastião, lembre-se que amanhã, tal horário, acaba o prazo de entrega e, novamente, eu vou receber essas informações lá no nosso painel de atualizações. Então, eu consigo trabalhar essas menções, eu consigo trabalhar esses comentários, eu consigo trabalhar de maneira colaborativa, compartilhando ou fazendo lembretes para essas pessoas, para mim, nesse caso, né, receber esses lembretes e lembrar de cobrar elas, assim como essas pessoas que vão trabalhar com você também vão ter esses lembretes aí no dia a dia, podem usar exatamente as mesmas coisas. Basicamente é isso. Lembre-se de acessar o link que eu vou deixar aí disponível para você para mais informações sobre como você pode trabalhar. E existe sempre a possibilidade de você estar com uma dúvida, você está querendo de repente transformar essa página em um template para que outras pessoas possam duplicar isso, né, e utilizar isso como template, gratuito ou eventualmente pago. Eu vou deixar um link aqui na descrição, que eu também fiz um vídeo lá no meu canal do YouTube e eu explico como você transforma suas páginas em páginas de templates, para que outras pessoas possam duplicar. É uma outra maneira de você também trabalhar a colaboração. Bom, por enquanto é isso. Na próxima aula, então, a gente vai começar a falar sobre quais outras maneiras você pode utilizar o Notion e a gente parte para o nosso encerramento, mostrando como você pode
aprender mais sobre o Notion e outros recursos interessantes que são legais para a gente concluir o nosso sistema. Espero que você esteja gostando até aqui, que você realmente tenha aprendido o máximo possível sobre o Notion. A gente se vê na próxima aula.